Bora afiar um corte aqui pra vocês da CNN com o Mano já praticamente cravando o técnico do Corinthians, hein? Que deve ser anunciado entre segunda e terça-feira. Será que realmente é o Dorival? Se liga nesse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Corinthians, informações, notícias todos os dias aqui pra afiar o torcida, hein? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Quem vai ser o novo técnico do Corinthians? Vamos olhar pra frente. Dorival Júnior ou Tite? A diretoria avalia esses dois nomes por ali pra ver quem é que vai comandar o Coringão nessa sequência da temporada. Vamos ver, acho que o Tite tem um nome forte, até um saudosismo ali na torcida do Corinthians, mas o Dorival Júnior é o plano A, né, da diretoria do Timão. Ah, com certeza. Vamos ver se talvez amanhã ou no máximo na terça-feira já tenhamos um desfecho com relação ao próximo técnico. Tudo indica que será o Dorival. Quem pode trazer essa evolução para o time do Corinthians? A gente está vendo, acompanhando aí desde a queda do Ramon, o andamento ali da diretoria para trazer um novo nome. Será que vem Dorival? Será que vem Tite? Ou será que vem um terceiro nome? Carille, talvez? O que é que vocês acham, Mano? Nossa! O Mano deu uma reação aqui pro Carille que ai, hein? Se perdesse do Vasco, perdesse pro Flamengo, poderia até ser, hein? Olha, eu gostaria do Dorival, Ludi, de verdade. O Dorival me lembra minha avó, não na aparência, mas no Ai, estilo. meu Deus. O Dorival, ele faz um feijão com arroz gostoso, sabe? Tipo, você pode ver, os trabalhos do Dorival, ele não tenta inventar. Eu acho que o básico grande que funciona? É o básico que funciona, é o que eu falei agora há pouco. Muitas vezes aí o menos é mais no futebol. O Dorival, ele costuma fazer um feijão com arroz, mas ele faz bem feito. Ele não precisa de extravagâncias. Por exemplo, o Zubeldia no São Paulo, ele tem errado muito, dado murro em ponta de faca. Por exemplo, colocar o Luciano como camisa 10 de armador, cara, isso daí é um sacrilégio. O Luciano não é esse camisa 10. Ele rende mais ali jogando de segundo atacante do que armando o time. E quando você tenta colocar o cara ali para fazer uma função de camisa 10, você não ganha um bom meia e perde um bom segundo atacante. No Corinthians aí, quando o Memphis tem que voltar para ser babado de lateral, é o treinador querer dar aquela carimbadinha para falar: olha, eu inventei isso daqui, tá dando certo. Se fizer o básico, dá certo. Eu gosto do trabalho do Dorival. Mas eu já acho que o Dorival faz algo até melhor que um feijão com arroz, tá? Você acha mesmo? Eu acho. Tem uma mistura? Tem uma misturinha boa. Eu gosto do trabalho do Dorival. De verdade, assim. Eu acho Mas que funcionaria no Corinthians de agora? Funcionaria muito, muito. Eu acho que, cara, por exemplo, hoje, a gente até brincou aqui. Acho que olha o que eu vou falar. Pro Dorival hoje, se fosse para ele escolher entre um São Paulo e um Corinthians, ele encaixaria melhor no Corinthians. Com o elenco hoje que o Corinthians tem. Eu acho que o Corinthians tem um elenco tecnicamente melhor que o do São Paulo, né? Eu acho. E mostrou isso do final do ano passado até hoje. São Paulo tem, lógico, temos lá Lucas, Oscar, o próprio Caleri, que não vinha tão bem, agora acabou se machucando. Né? Mas eu acho que o Dorival, ele encaixaria muito bem nesse time do Corinthians aí. Mano, não tem como não trazer você para essa conversa. Fim da linha para Ramon Dias, família Dias, Emiliano Dias. E agora, quem é que vem? Então, Ludi, o principal nome ainda continua sendo Dorival. Parece que o Tite ele tem aí uma possibilidade aí do futebol árabe. Que é o time do Jorge Jesus, né? Inclusive estaria substituindo o Jorge Jesus por lá. E eu acho que a tendência é o Tite ir para lá mesmo. A questão do Dorival é uma questão que também gera um pouco de receio na torcida, porque as pessoas falam: mas o Dorival na seleção não foi bem. O Tite na seleção também não foi bem. Por mais que tragam um retrospecto, mas o Tite na seleção, pega os números. Gente, seleção brasileira, a gente tem que tomar como parâmetro se foi bem ou não numa Copa do Mundo. Não é eliminatória. Eliminatória, por exemplo, a seleção de 94 se classificou na última rodada contra o Uruguai, certo? Chegou na Copa, ganhou. Isso aí bem. E bem em eliminatória de Copa do Mundo não quer dizer nada, absolutamente nada. Nessa questão do Dorival, Ludi, de verdade, me agrada o nome. É o principal, é o que o torcedor gostaria? Não, mas a gente precisa analisar o mercado. É aquele negócio, para quem tá com fome, um pão com manteiga é banquete. O Dorival, se a gente pegar o retrospecto... Não, mas o retrospecto recente do Dorival, inclusive, é melhor do que o do Tite em clubes. Qual foi o último grande trabalho do Tite? Foi no Corinthians. Foi no Corinthians. O Dorival, ele fez um bom trabalho no Flamengo, foi campeão, podem contestar, enfim. Mas ele foi campeão no Flamengo. O Dorival, ele foi campeão no São Paulo. Então, se a gente... São Paulo fazendo um bom trabalho. Exato. Então, se a gente pegar aqui, por exemplo, o próprio Dorival e analisar o passado não tão distante, é melhor do que o do Tite. Não estou falando em termos de seleção, porque para mim os dois na seleção foram um fiasco. Mas eu acho que o Dorival, tanto no São Paulo quanto no Flamengo, ele foi vitorioso, diferente do Tite nos últimos trabalhos que ele tentou aí, que foi a seleção brasileira.
Inclusive, esses últimos trabalhos do Dorival que o credenciaram para chegar na seleção brasileira, quando a seleção precisou ali fazer uma renovação de técnico, logo depois que o Dorival foi campeão da Copa do Brasil com o São Paulo, assumiu a seleção brasileira. Agora, Morelli, acerta a diretoria do Corinthians em demitir o Ramon nessa altura do campeonato, nesse começo de temporada? Acerta porque ele estava ali, né? Na marca do pênalti, né? A bola estava ali, alguém precisava chutar. E aí quem chutou pra mim foi o Memphis Depay. Pra mim o que ele falou, ele negou ontem, falou que não teve interferência nenhuma, que ele foi perguntar abertamente e ele respondeu o que ele acha de futebol, do Corinthians. Mas assim, pra mim foi o empurrãozinho que faltava, e a diretoria a gente já vinha noticiando aqui mesmo, né? A gente já vinha noticiando que o Dorival, o Ramon tava na marca do pênalti. Aí ganhou do Palmeiras, ganhou o Paulista, vai fazer o quê com o treinador? Segura, né? Segura. E aí o Depay vem e fala, o time não tá melhorando, o time não tá evoluindo, eu joguei a final improvisado, mas eu não jogo nessa posição, eu ajudei na final, mas não é essa a minha posição, a bola não vem pra mim, eu não chuto pro gol. Ele falou tudo isso. De quem que ele tava falando? Não era dos companheiros, era do esquema de jogo. Era do treinador, era da família Dias. E aí no dia seguinte, a direção tomou a decisão de mandar o Ramon embora. O Neymar falou a mesma coisa quando o Santos perdeu pro Fluminense. Falou, precisa de personalidade, precisa disso, precisa daquilo. E no dia seguinte, o Santos mandou também o Pedro Caixinha embora. Então o jogador tem, sim, bastante peso no que fala, né? Não, dependendo do atleta, ainda mais um Memphis, ou um próprio Memphis dentro do Corinthians, um Neymar dentro do Santos, pesa muito. E, mano, qual que é o peso do Memphis, então, nesse momento do Corinthians e até nessa demissão do Ramon? Pra falar a verdade, Ludi, eu acho que é muito grande, porque o Corinthians hoje ele não tem uma liderança. Se a gente for analisar o time do Corinthians, quem que é o líder do Corinthians? Não tem. Hugo Souza não é líder, Garro não era líder, André Ramalho, ano passado até esboçou ser mas perdeu uma titularidade agora pelo baixo futebol que vem apresentando nesse ano. Então o Memphis aí, pelo peso que ele tem dentro do elenco, por mais que ganhou só um campeonato paulista, não tem história, mas eu acho que o jogador ele tem que se posicionar. Porque muitas vezes é no jogador que vai vir a crítica. Todo mundo fala, o Memphis não tá jogando bem, o Memphis isso, o Memphis aquilo. Eu concordo, não tava jogando bem. Inclusive naquele clássico contra o Palmeiras faltou até a atenção dele, faltou a atenção do Memphis. Porém, a gente precisa analisar, Ludi, porque muitas vezes o treinador, ele adora ter um Romero, ter um Jorge Henrique dentro do time, que é aquele cara que é atacante, mas serve de babá de lateral. Todo treinador adora esse cara, porque ele ajuda ofensivamente e ajuda defensivamente. Mas é o que o Savoy falou agora há pouco. Você precisa entender a característica de que jogadores você tem no seu grupo. Você não pode padronizar todo o zagueiro como se fosse, talvez, aí o Nesta jogando. Você não pode achar que todo meia é o Zico. O Tite fez isso na seleção, né? Exato. O Tite fazia isso na seleção. Exato. Você precisa entender a característica de cada um. E o Memphis não tem essa característica. Imagina, você pedir pro Memphis. É a mesma coisa que você pedir pro Messi. Ô Messi, volta aqui pra dar dobra aqui na minha defesa, para marcar o lateral. E o Memphis ele até cita contra o Palmeiras, ele falou, eu entendo pontualmente você fazer isso. Era um jogo que a gente precisava realmente blindar a defesa. Então você se sacrificar nesse ponto, ok. Mas você não pode pegar o Huracan em casa e falar pro Memphis fazer isso. Ele não é meio armador, né? Ele é segundo atacante. Exato. Então você perde o segundo atacante e perde o meio armador. Que ele nem cumpre a função de segundo atacante, que é fantástico, e nem cumpre a função como meio armador, porque ele não é meio armador. Ele chegou a falar que a bola vinha no pé errado dele. Isso é esquema de jogo, isso é conversa ali. Já tá realmente ali no dia a dia, né? Eu queria até ouvir do Michel, que ele conheceu o futebol por dentro. Trazendo a visão de jogador, hein? Na visão de jogador. Quando um jogador que tem mais moral no time, quem é? O Memphis, né? Pelo salário, pela história. Quando ele vem a público para falar uma coisa dessa, eu acho que ele deve ter o respaldo do grupo. De fora, eu não sei se do lado de dentro funciona de outra forma, mas eu acho que para ele falar isso, ele discutiu com um monte de gente dentro do próprio grupo para chegar a essa conclusão. Como os caras são peixe pequeno, os outros, ele deu a cara a bater. E aquele dia ele queria falar. Ele pediu para falar. Não, eu acho que
acho que assim, ele é um cara muito inteligente, ele sabe, ele conhece o grupo, ele sabe o momento que deve falar, que não deve falar, com certeza. E também conhece o tamanho dele, né? Com certeza, eu acho que isso a gente entende o momento que deve falar ou não, e com certeza ele, até pelos clubes que já passou e sabendo a referência que ele é dentro do Corinthians, com certeza ele não fez aquilo ali do nada. Por impulso. Por impulso, não. Ele entendeu o momento, entendeu o tamanho dele dentro do elenco ali. Então aí você ganha força para poder falar, lógico, com respeito. Eu acho que também não pode também extrapolar. Eu não sou a favor daquele jogador que vai ali e mete a boca. Entendeu? Eu acho que, lógico, se você entende, se você tem consciência daquilo que você está falando, para ser algo que seja benéfico pro elenco, pro time, beleza, não tem problema. Você Isso não se discute em grupo antes de vir a público? Talvez não com um grupo talvez geral, no WhatsApp, né? Com as lideranças. Talvez no WhatsApp. Isso, exato, com certeza. Acontece muito isso, sabe? Você ter ali, lógico, você tem um elenco de 30, 33 jogadores, e dentro desse elenco você tem ali 4, 5 que são referências, que vão falar com o treinador sobre mudança de treinamento, ou estamos concentrando muito, o que acontece dentro do elenco. E aí você tem ali os cabeças que a gente fala, aquela liderança, e depois passa a informação para o grupo todo. Isso sempre rola, mas sempre tem. E eu acho que com certeza o Memphis deve ser um desses aí que lidera ali o elenco do Corinthians. Morelli, pra você, o Memphis fala pelo grupo? Eu acho que fala. Fala por tudo isso que todo mundo falou aqui. É o cara principal, é o cara mais caro, é o cara referência da Europa, é o cara que tomou conta do Corinthians. Ele tem a chave do vestiário. O Memphis Depay. E aí, por tudo isso, eu ouço uma coisa aqui, eu ouço outra coisa ali, e ele, como é o cara, como é o camisa 10, ele vai assumir isso pra ele. E ele é assim, né? O europeu é assim, o holandês é mais assim ainda, né? E não deixa passar. Ele não falou nenhuma inverdade. Ele não falou nada que não tivesse acontecendo e que a gente realmente não estivesse vendo ali nas jogadas de campo. Agora, foi pesado, porque o Ramon estava na marca da Cal. Se alguém do São Paulo fizer a mesma coisa com o Zubeldia, pode acontecer igual no Morumbi. Vamos rever aqui o que é que o Memphis disse, para a gente ampliar a nossa discussão aqui de Corinthians. Memphis, abre aspas, despedidas são muito dramáticas, mas se as pessoas pensam isso, elas podem me chamar de vice-presidente. Posso falar abertamente o que precisamos melhorar. Não acho que tenha um impacto se devem demitir técnico ou não, fecha aspas. Mas só tem uma coisa, o Memphis agora ele tem que entender que ele pega essa responsabilidade para falar pelo elenco, pelo coletivo, mas dentro de campo ele tem que tomar essa atitude também. E deu, né? E deu a resposta. O Memphis deu essa resposta ontem, pelo menos. Ele dentro de campo também ele é essa referência. Ele tem que entender que todo jogo, toda partida, ele é um dos que tem que fazer a diferença pro time do Corinthians. Ele tem que entender isso, porque se amanhã os resultados não vêm, ele pode ter certeza que o primeiro a ser cobrado vai ser ele. Mas ele vai ser até pelo salário que ele ganha e pela representatividade que ele tem. E outra, Lud, se a gente parar para ver aqui, por exemplo, o Garro, durante muito tempo, ano passado, ele foi criticado, inclusive, pela mídia. Ah, mas o Garro não joga tudo isso. Ah, o Garro é isso e o Garro é aquilo. Por quê? O Garro, ele tinha um meio campo que não o municiava onde ele precisava jogar, que era na intermediária ofensiva. Ele precisava jogar de volante se ele quisesse pegar a bola. O meio campo do Corinthians não sabia sair jogando. A partir do momento que o Ramon Dias descobriu o Carrídio e o Bidon ano passado, coincidentemente o Garro passou a jogar bem. Por quê? Foi ele ou foi o Fabinho Soldado? Não, enfim, mas estava dentro do elenco, mas o Ramon não punha o Carrídio para jogar. Era um absurdo. A gente viu um meio-campo do Corinthians extremamente arcaico em termos de criação. O Bidon, ele demorou para... Exato, o Bidon, o próprio Carrídio, que para mim tem sido o jogador mais regular dessa temporada de 2025, e o Ramon demorou demais para colocar o Carrídio em campo. Quando os dois entraram, coincidentemente o Garro foi jogar lá na frente e começou a render. Eu sou de uma fase, meu começo de carreira, de muita relação com o jogador de futebol. A imprensa tinha liberdade, você conversava com o jogador todos os dias, tinha o telefone do jogador. Então eu aprendi como o jogador pensa, né? Que até hoje é assim. Só há um distanciamento de imprensa e jogador por uma série de razões, mas o que eu aprendi, o jogador é muito observador.
Eu acho que o Ramon Dias começou a cair quando ele começa a transferir a responsabilidade. Parentes. Às vezes treinador cai porque dá entrevista se defendendo, ataca o grupo. Às vezes o treinador cai porque transfere indiretamente um resultado negativo para o jogador. Então, eu vou citar o exemplo do Toca, que vinha muito bem, acho um grande jogador, tinha tudo para se transformar num grande zagueiro no Corinthians, aí ele comete aquela besteira, faz o pênalti contra o clube da Venezuela, nem sei o nome do clube, esqueci até, tão... Universidade Central. Então, para você ver. E aquele pênalti, o Michel conhece bem, sabe bem o que eu vou falar. Ele foi infeliz, foi precipitado, inexperiente. Se tem um Rogério Ceni, se tem um Emerson Leão no gol, ele não faria isso. Porque o cara ia gritar, só cerca, só cerca. Então, quando se fala em liderança, goleiro com liderança, é nesse tipo de jogada que a liderança se faz presente. E eu não vi ninguém gritar com o Toca, só cerca. Cara, o cara é inexperiente, ele acha que o bote vai dar certo. E às vezes dentro da área o bote não dá certo e você acaba cometendo o pênalti. Bom, aí o que ele faz? Ele tira o Toca, bota o cara na cruz, como se ele fosse o culpado pelo resultado, e o jogador não gosta disso. O jogador não gosta disso. Se fez com o garoto, amanhã vai fazer comigo, vai fazer com o Michel, vai fazer com o Benja, vai fazer com cada um de nós. E aí ele começa a perder o grupo. E quando o técnico perde o grupo, ele está fora. Eu acho que começou a cair ali. Agora, Lud, eu não concordo muito com o que o Memphis Depay falou, não. Do peso da responsabilidade dele. Não é bem isso, não. Aqui no Brasil, ele já deveria sacar que o que ele fala é muito mais importante do que eu falo, do que a gente aqui fora comenta, analisa. Eu acho que ele deu ali uma de migué. O que salvou, talvez, o Depay foi ter feito dois gols, porque aí ele se garante, né? Não, e ele faz um comentário uma semana atrás, daquele lance que ele... E eu falo que o futebol, ele é fora de série. Porque a gente discute o porquê que o Depay começa um jogo e cede a bola para o adversário. Lá na lateral. No jogo contra o Sport, ele faz um pouco parecido, mas ele mantém a mesma forma. Ele começa o jogo... Aquilo foi um recado. Pô. Começa o jogo, ele dá no zagueiro, o zagueiro dá uma bola longa, ele faz um gol com 10 segundos. Então, assim... Bem melhorado, né? Pô, bem melhorado. Mas, assim, ele tem que entender, e perfeito isso que você falou, que tudo isso que ele fala, ele tem que depois, ele vai ter, ainda mais aqui no Brasil, ele vai ter que assumir. É uma responsabilidade muito grande, mas é algo que ele tem que ter, essa responsabilidade, como a gente falou, tanto dentro do elenco, como dentro de campo. Ele é a referência. Mas eu acho que ele já sacou isso. Não, ele já sacou. Então, e por isso que muitas das vezes o jogador, ele tem que colocar essa pressão em cima dele mesmo. Entender, pô, cara, amanhã eu não posso deixar de resolver uma partida, de ajudar a minha equipe, porque senão eu vou ser cobrado. Quando for treinar também, ser responsável, pô, tem que treinar forte, porque amanhã tem um jogo importante. Se eu não fizer a diferença, os caras vão vir matando em mim. É o famoso segurar a bronca. Vocês lembram quando o Corinthians fez aquela série de 9 jogos consecutivos de recuperação no Campeonato Brasileiro? Como é que jogava o time? O time tinha não só a posse de bola, mas era um time que começou a marcar lá na frente. E se você prestar atenção no Depay, que quando o Donelli quebrou uma bola ontem, foi ontem, o jogo sábado, né? Ou foi ontem. Pra que isso? Entendeu? Isso, a emissora que transmitiu o jogo, o repórter falou, e eu acredito no repórter. Porque ele quer que o jogo saia com troca de pá, com posse de bola, com transição. Agora, para fazer isso, o treinador tem que treinar e o jogador tem que ter qualidade para fazer isso. Não é poder. Você mesmo falou no começo, por exemplo, a zaga do Corinthians já mostrou que tecnicamente não consegue sair com a bola... fazer com uma posse de bola que a gente acha lindo, maravilhoso. Pô, você sair jogando e chegar no campo adversário. Eu não tenho coração pra isso. Entendeu? A gente acha bonito, mas isso tem que se treinar muito. Mas então, Michel, quando você não tem zagueiros com qualidade pra fazer essa saída, não faz. Ou você não faz, ou você dá a opção ali de volantes se aproximarem do sistema defensivo pra você não ter que forçar uma jogada do zagueiro ter que driblar, do zagueiro ter que conduzir a bola, enfim, ou tentar forçar um passe um pouco mais longo. E o Corinthians, ele tem uma trinca aí, por mais que o Garro faça muita falta, Lud, mas o Corinthians ele tem uma trinca de volantes hoje, com o Ranieri, com o Carride, com o Bidon, que os três sabem jogar. Tecnicamente sabem jogar. Então, claro, vou fazer agora...
Pode ser até uma heresia. Nem é volante, a função dele não é de volante. Exato, mas vou fazer uma heresia aqui, mas eu não tô comparando a qualidade técnica, eu tô comparando aqui estilo de jogo. O Real Madrid, quando jogou sem meia, quando tinha lá Casemiro, Kroos e Modric, claro, eu não tô comparando os três com os três do Corinthians, mas vamos lá. Vamos lá. É bom frisar, porque o que vai sair disso aí? Então vamos lá. O Real Madrid, ele jogava com Casemiro, Kroos e Modric, na frente acho que era Bale na direita, Cristiano Ronaldo na esquerda e o Benzema de centroavante. Não tinha um camisa 10. E o Corinthians, ele tinha que jogar dessa forma, com esses volantes aí também, por mais que você diga, mas tecnicamente os caras são melhores. Sim, mas a qualidade técnica do adversário aqui no Brasil também é pior. Então dá pra jogar, porque o Bidon ontem fez uma partida desastrosa, horrorosa. O Carrillo, ele tem que jogar mais do que ele vem jogando e o Ranieri também. Se esses três forem treinados dentro de um esquema sem o Garro, de voltar, dar um pouco mais de condição ali para voltar a tentar armar o jogo lá de trás para depois conduzir a bola lá para frente, eu tenho certeza que o Corinthians consegue jogar mais. Um técnico minimamente capacitado, ele consegue fazer esse time do Corinthians jogar melhor do que está jogando. O futebol, o grande erro, muitas vezes, é o cara tentar inventar a roda. Se ele fizer o básico, a coisa funciona. Então aí, Cefiel, praticamente aí o Mano, claro, não cravou, não vai, difícil saber, mas tem tudo para ser o Dorival, mas depende hoje do jogo entre São Paulo e Santos às 4 da tarde aí. São Paulo, acho que até se empatar, o Zubeldia cai lá, hein? Então o Coringão precisa realmente acelerar. Já parece que tem uma proposta pro Dorival, ele gostou, mas até agora não respondeu. Falaram que tinha uma reunião ontem, não falaram mais nada, então difícil saber, mas tem que decidir logo. Quinta-feira já tem o Racing do Uruguai em casa, no domingo já tem uma pedreira que é o Flamengo pelo Brasileiro fora de casa, então já tem que definir esse treinador logo, porque senão a gente fica levando com a barriga, aí o time começa a desandar. Aí a gente viu o que aconteceu ano passado, né? Então tem que definir logo. E Carille nem pensar, né, pessoal? Pelo amor de Deus, né? Se o Carille for opção, era melhor ter deixado o Ramon Dias, se for pra contratar o Carille. Carille não dá mais, ganhou o Brasileiro aqui, Paulista, beleza, mas só fez na primeira passagem um trabalho bom. Na segunda passagem, em 19, chegou a ganhar o Paulista também, mas não fez nada, foi horrível. Carille é é um treinador que gosta de jogar na retranca, é 1-0 a goleada, e esse time do Corinthians tem característica para ser mais ofensiva, ainda mais quando o Garro voltar, tiver praticamente todos os jogadores de 100%. Então, Carille nem pensar, o Tite já mostrou que não quer mais treinar o Corinthians, então não adianta ficar insistindo num cara que não quer treinar mais o Timão. Ele que ano passado mentiu e foi pro Flamengo, então tentar o Dorival é o melhor que tem agora no momento. Eu gosto bastante do Sampaoli, mas parece que tem gente de dentro do Corinthians que não gosta do Sampaoli, porque ele é um cara de grupo, realmente ele é um cara que tem um temperamento muito forte. Os caras falam que o Sampaoli nem bom dia dá, mas ele chega, dá o treino, vai embora, não fala com ninguém. Então, não sei se será uma boa nessa questão, mas como treinador, espetacular, cara. Ele foi vice-campeão com o Santos, um time fraquíssimo do Santos em 2019. Então, eu acho que ele faria um trabalho muito bom com o time do Corinthians. Ah, mas não foi bem do Flamengo. De boa, mas... Então é isso. Deixa o like, se inscreve no canal, ative o sininho pra você não perder nada do Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis!